Minha desobediência a Deus quase me levou à morte. Essa história é de uma seguidora, e presta atenção o que leva à desobediência a Deus. Eu gostaria de compartilhar minha história sobre um período em que eu fui desobediente a Deus. Eu sempre fui muito próxima de Deus, porque eu nasci numa família evangélica e o inimigo constantemente me perseguia. Em 2006, a nossa igreja estava organizando uma festa para a mocidade e eu fui escolhida para abrir o congresso, porque a minha voz era muito bonita. Porém, meses antes da festa, eu conheci um rapaz que morava na minha rua e que tinha acabado de sair da prisão. Ele tinha sido preso por homicídio aos 16 anos. Mas eu não sabia disso, porque a mãe dele sempre mentia para mim, dizendo que ele estava trabalhando em Recife. Ele era muito atraente, educado, né? E apesar da sua família ser problemática, eu acabei me envolvendo com ele. Ele sempre desaparecia, mas ele voltava, dizendo que estava trabalhando. Quando, na verdade, ele estava visitando parentes do presídio. Olha só. Faltando uma semana para a festa do congresso, eu comecei a namorar com ele. E, infelizmente, eu perdi a minha virgindade com ele. E a partir daí a minha vida virou de cabeça para baixo, virou um inferno. E eu mantive o relacionamento escondido da minha mãe, né, que não aprovava, por saber que ele não trabalhava e que ele estava preso. E durante uma pregação de um pastor de outra cidade, nem me conhecia, e ele falou diretamente comigo. Deus usou muito ele para falar comigo, avisando sobre uma cilada que o inimigo estava preparando para mim. Minha mãe descobriu sobre o relacionamento e tentou me alertar, mas eu insisti em continuar com ele, desobedecendo a Deus, enfrentando, né, problemas com a minha mãe, enfim. Eu acabei indo morar com ele, na casa da mãe dele, onde eu passei a sofrer muitas acusações, assim, ela acabava comigo. Ela falava falso testemunho, sabe, me humilhava, falava que eu era uma rapariga, que eu aprontava, que eu saía com um monte de homem. Ela me acusava de traição e tentava me destruir com tudo quanto é tipo de malignidade, feitiçaria. Mesmo enfrentando toda essa situação, eu fiquei com ele por 4 anos. E nós tivemos uma filha. E a mãe dele continuava me odiando, né? E ela fez um trabalho de macumba para que eu e minha filha morresse no parto. E quando eu tava grávida, de 7 meses, entrou um vento forte, assim, sabe, no quintal da minha casa. Quebrou os pratos, cortou a perna da minha avó, da minha mãe. E a minha avó e a minha mãe já viram que era coisa maligna, né? Começaram a repreender, a orar. E a partir daí, a minha saúde começou a piorar. Eu perdi muito peso, não conseguia segurar nada no estômago. Tudo que eu comia, eu vomitava. No dia do parto, eu tive uma hemorragia que os médicos não conseguiam controlar de jeito nenhum. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor veio, né, pelas orações da minha mãe, da minha avó, e estancou esse sangramento. Eu fiquei bem. E mesmo assim, eu continuei com problema de saúde depois do parto, sentindo assim choques no meu corpo, sabe? E eu não conseguia segurar minha filha. 2 dias após o nascimento da minha filha, eu fiquei possuída, gente, por uma entidade maligna, por um demônio que tentou destruir assim a minha vida. Eu passei por uma série de desafios espirituais, emocionais, físicos, e tudo começou quando eu fui vítima de uma feitiçaria feita pela minha sogra. Esse demônio que me dominou completamente, se não fosse pela minha mãe, as consequências assim poderiam ter sido muito, muito, muito mais graves. Eu me lembro que eu tentava gritar, mas era como se a minha alma tivesse presa, sabe? Eu tava com paralisia, me deu paralisia do sono. Minha mãe lutou espiritualmente ali para me libertar, e durante essa luta eu sofri muito fisicamente, e o meu lado o lado do meu rosto ficou tudo preto. Eu tive uma hemorragia forte. Eu fui levada às pressas para o hospital em Caruaru. E os médicos disseram para minha mãe que eu não tinha muita chance de sobreviver, não. Mas ela orava, orava, orava intensamente. E graças a Deus os médicos conseguiram me salvar. Olha, Deus tinha misericórdia de mim, viu? Porque mesmo eu desobedecendo, Deus ainda me curava. Deus tem um propósito, né, na minha vida. Depois de me recuperar, eu descobri que meu marido me traía constantemente, inclusive com as mulheres e até com travestis na prisão. E mesmo assim, quando ele saiu da prisão, gente, podem me xingar, mas eu perdoei. E eu voltei a viver com ele. Aí eu engravidei de novo da nossa segunda filha, mas a gravidez foi um inferno, cheio de traição, de palavras, de abusos verbais mesmo, assim, sabe? Ele me abandonou novamente quando eu estava grávida de 5 meses. Ele me deixou sem nenhum apoio, assim. Minha mãe e minha avó que
me acolheram, cuidaram de mim, das minhas filhas. E um dia, enquanto eu estava grávida ainda, ele tentou sequestrar minha filha mais velha. E aí eu fui tentar impedir e ele me arrastou com o carro, gente. E machucou a perna da minha bebê dentro da minha barriga. Meu Deus, foi horrível. Quando minha filha nasceu, ela tinha um tumor na perna. Quase que eu perdi ela. Mas Deus foi misericordioso e ela sobreviveu. E durante esse tempo eu comecei a buscar a Deus, a ensinar as minhas filhas o caminho certo, sabe? Já estava mais do que na hora, né? Porque Deus já tinha me dado muita chance. E até que um dia eu conheci meu atual marido pelo Face. Ele é um servo de Deus e a gente tem um casamento muito abençoado há 7 anos. Até que enfim, né? Eu fiz uma coisa boa na minha vida. Ele criou minhas filhas como se fosse dele. Nós temos uma filhinha de 3 anos. Hoje eu sou formada em enfermagem. E eu só posso agradecer a Deus por tudo, pela misericórdia que ele teve todas as vezes que eu aprontei. A minha história é um testemunho de que a gente deve esperar pelo tempo de Deus, confiar nos planos de Deus, porque quem desobedece sempre vai ter a sua consequência. E eu espero que a minha experiência sirva de lição para muitas, muitas pessoas, gente. Hoje eu sou feliz pela misericórdia do Senhor e eu louvo a Ele todos os dias da minha vida. E essa é a minha história. Gente, cuidado. Nossa, que história, né? A desobediência, gente, Deus perdoa, mas a consequência vem. E vem forte, viu? Que você possa compartilhar esse vídeo com muita gente. Para que as pessoas saibam, né? Que o inimigo faz com a vida da gente quando a gente desobedece, quando a gente dá brecha. Eu louvo a Deus pela vida dessa moça, que hoje ela tá bem, né? Glória a Deus. Poderia ter acontecido muitas tragédias na vida dela se não fosse as orações da avó e da mãe, não é verdade? E a misericórdia de Deus para com ela, né? Com a vida dela e dos filhos. Se você tem uma história, se você tem um testemunho para contar, me manda pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue, compartilha, me ajuda a levar a palavra de Deus. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe muito.